Bom dia para os corvos. Eu disse a você ontem, e ainda repito hoje, remova seu exército das minhas terras. Gosto de suas terras. Acho que vamos ficar. E gosto de seus soldados. Lutaram muito bem ontem. Bem não, mas com bravura. Não vão lutar por você. Foi o que disseram na Messênia, e na Arcádia, e na Eubéia. Agora, todos lutam por mim. Não pode ter o mundo inteiro, Agamemnon. É grande demais, mesmo para você. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou homem generoso. Se o meu vencer, pode ficar com o trono. Mas a Tessália fica sob o meu comando para lutar sempre que eu convocar. Este é o meu guerreiro. Boagrius faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei o menino atrás dele. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria o escudo. O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Talvez seja melhor deixar para amanhã, quando estará mais descansado. Deveria castigá-lo por sua impertinência. Talvez o senhor devesse enfrentá-lo. Aquiles. Aquiles. Olha esses homens. Pode salvar centenas deles. Pode terminar essa guerra com um golpe de espada. Pense em quantas canções vão cantar em sua honra. Deixar que voltem para as esposas. Imagine um rei que trave as próprias batalhas. Não seria uma novidade? De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que eu mais odeio. Precisamos dele, meu rei. Por hora. Não há mais ninguém? Não há mais ninguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles.
Vou me lembrar do nome. O governante da Tesália carrega este cetro. Entregue a seu rei. Ele não é meu rei. Fala aí, vocês estão, beleza? Tranquilos? Tudo em paz? Bom, espero que vocês estejam bem. Eu estou tranquilo. E que vocês tenham conseguido assistir o iniciozinho, né? Essa introdução com um trecho do filme sobre Troia. Que se chama Troia, né? É muito legal esse filme, eu adoro, gosto bastante. Espero que tenham conseguido assistir, né? Se o YouTube não derrubou, vocês viram. Se ele derrubou, eu vou ter que ter... Apareceu, tio, não teve vídeo. Não teve. Aí eu mostro na aula, porque o YouTube de vez em quando pede direitos autorais e já era. Enfim, né? Então já sabe, módulozinho de Grécia, o primeiro deles. Vamos falar dos períodos homérico e arcaico. Só no outro módulo, no 14, que a gente vai buscar finalizar a nossa experiência com a Grécia Antiga. E no meio do caminho tem um jogo, tem várias coisas que a gente pode se divertir no meio do caminho, tá? Clicou na Gretchen, já sabe, vai lá pro canal, fica mais fácil. Bom, já de cara você tem o mapa da Grécia, né? O mapa da Grécia Antiga. O primeiro mapa, né? Depois vai aparecer outro, mais interessante até, que faz com que a gente possa entender mais ou menos a localização geográfica em que se encontrava a Grécia Antiga, correto? Então você tem esse espaço aqui, né? Cadê meu negocinho aqui? Esse espaço aqui, principalmente do que seria a Grécia, né, atualmente. Só que você vê que a Grécia Antiga ela se estendia, né, até um pouco para o norte, na parte da Macedônia. E também, depois da expansão colonialista grega, você encontra outras polis, né, que são cidades-estados, espalhadas pelo mar Mediterrâneo, como você tem aqui desse lado, né, Éfeso, Mileto e por aí vai. Até mesmo a ilhazinha de Creta. Correto? Então aqui está um mapinha para você poder entender, fica no Mediterrâneo, entre Europa e África. O mar que futuramente vai pertencer aos romanos, né, no verdadeiro Mare Nostrum. Daqui do mapa, lógico, você já ouviu falar em Esparta e já ouviu falar em Atenas, aqui ó, a cidade de Atenas. Vamos ver se esse mapa aqui fica melhor para a gente poder visualizar. Ó. Você encontra Esparta, encontra Atenas, mas Polis também de Maratona aparece, né, na nossa matéria. Corinto também muito comentado. Olímpia, berço das Olimpíadas. E aqui, ó, se você puder observar, tem a cidadezinha de Troia, onde recentemente a arqueologia descobriu... Rapaz, tem uma coisa acontecendo, né? A gritaria de um cachorro aí. Recentemente descobriu a possível localização da cidade de Troia, ali mais para próxima ali da Turquia, correto? Mas muito próximo também ao mundo grego como um todo. Bom, é mais ou menos que a gente tem que começar a conversar. Então, no período homérico, primeira coisa, quem foi Homero, né? Nosso livro, lá no finalzinho do módulo, ele coloca para a gente um pouquinho sobre quem foi o Homero, né? Esse famoso historiador, ele era cego. Então, assim... A partir de Homero, muita gente não sabe se Homero existiu de fato, se Homero ele representa um compilado de vários contos, de vários mitos, de várias lendas sobre o mundo grego que eram passados para frente as gerações e depois se compilou dentro de um nome, Homero, ou se de fato ele existiu mesmo enquanto um indivíduo. A verdade é que 90%, talvez, né, uns 80% do que a gente sabe sobre a Grécia Antiga, principalmente no fator mitológico, vem de Homero, né? Vem desse historiador que vai compilando as histórias. E aí dentro das histórias a gente consegue ressaltar duas delas, né? Ilíada e a Odisseia. A Ilíada retratando a Guerra de Troia e a Odisseia pós-Guerra de Troia, quando tem Ulisses ou Odisseu, né? Vai variar o nome dele conforme a época, tenta voltar para casa, para Ítaca.
para o seu reino, e ele passa uns 10 anos, se eu não me engano, aí, perdidos, porque os deuses ficam fazendo brincadeiras aí com ele, né, até ele conseguir retornar de fato para o seu local. E foi justamente este personagem que teve a ideia do cavalo de madeira. Você sabe que a Guerra de Troia ela foi um conflito que nem se tem comprovação de fato histórica de que ela tenha ocorrido. Fica mais no campo mitológico, até porque envolve personagens também mitológicos, como Aquiles, que eu espero que vocês tenham conseguido ver o vídeo, essa cena dessa batalha, né, desse X1 do Aquiles com outro guerreiro. Eu acho que é a minha cena preferida do filme, mas o filme como um todo é interessante. Bom, o que vale lembrar sobre a Guerra de Troia? Existe uma versão mais, digamos assim, mais humana e uma versão um pouco mais mitológica, né? Tanto da questão mitológica, fica interessante a gente observar uma festa que vai ter no Olimpo, né? São politeístas, vários deuses, e o deus mensageiro Hermes esquece de chamar uma deusa, que seria uma deusa menor chamada deusa da discórdia. Então entre os gregos tem esse quesito, né? Essa característica que os deuses não são só bons ou ruins, os deuses eles têm características humanas, além da forma humana, eles também vão possuir as características sentimentais, como por exemplo ciúme, ira, inveja, mas também amor, benevolência e por aí vai. Bom, só que o nome dela é deusa da discórdia, não é à toa, né? Ela vai plantar justamente a discórdia e ela foi esquecida, de certa maneira, do convite para que os deuses, né, pudessem festejar no Olimpo, no Monte Olimpo. Bom, Hermes desce, a festa já acontecendo, Hermes desce, fala, caramba, esqueci a deusa da discórdia, e vai lá chamá-la e tenta convencê-la, fala, pô, desculpa, eu esqueci mesmo, é muita gente para chamar, poxa, não fica chateada não, vai lá na festa, está acontecendo. E a deusa da discórdia vê a oportunidade para plantar a discórdia e fala, não, tudo bem, tranquilo, eu entendo, eu vou sim, vou me preparar aqui e vou até a festa. Logicamente ela foi com um intuito escuso demais, né? Então ela chega na festa, ela leva um pomo de ouro. Se vocês já viram o filme do Harry Potter, né? Tem aquele pomo dourado de ouro que fica voando, né? Um pomo que era um presente bonito, interessante, e ela deixa meio que cair na mesa principal e chama a atenção das pessoas, né? Nossa, um pomo de ouro, uma coisa assim, né? Legal. Os deuses olham e ela fala, esse é um presente, mas é um presente para a deusa mais bonita, né, para a mais bela de todas. Então começa uma briga para saber, né, quais seriam as deusas, né, qual seria a deusa mais bonita de todas. Começa uma briga, e a briga entre as principais 3 deusas que você talvez já tenha ouvido falar: a deusa Atena, que seria a deusa da sabedoria, a deusa Hera, que é a filha, é a irmã esposa de Zeus, né, que é considerada a divindade mais importante, com mais destaque no Olimpo. Ela é esposa e irmã dele, deusa Hera. E a deusa Afrodite, que é conhecida por todos nós como a deusa da beleza, a deusa do amor, de fato. Bom, então começa toda uma briga. Elas começam a perguntar aos próprios deuses na festa quem eles consideram mais bonita. Nenhum dos deuses queriam se meter nisso, porque sabe como são raivosas, invejosas, sabe como elas teceriam vinganças caso eles escolhessem uma delas, né? E a deusa da discórdia foi embora, né? Deixou a discórdia aí e vazou. E começa aquela briga para lá e para cá, para lá e para cá, argumentos, até que um dos deuses, se eu não me engano, foi o Hefesto, que seria o deus da metalurgia, ele, filho de Zeus, eu acho que é ele ou Ares, que dá a seguinte saída. Fala, ó, desce, vai lá para o mundo dos mortais, encontra, sei lá, um cara simples, um primeiro que vocês virem, e pergunta para ele, né? Ele não vai ter nenhum tipo de ressalva para poder escolher uma de vocês. E elas gostaram da ideia. Então elas se reúnem, descem, e elas encontram um pastor, né? Um cara está lá levando as ovelhas, um cara simples no meio do nada, e pergunta para ele, né, qual seria das 3 deusas a mais bonita. Ele deve ter tomado um susto desgraçado, porque do nada descem três mulheres na frente dele, perguntando qual seria, né, a delas, qual seria a mais bonita. Bom, antes dele escolher, de fato, elas, né, vão ter uma conversa um pouco particular com ele para tentar meio que roubar na escolha dele. Então a deusa Atena
chama ele de canto e fala: olha, se você me escolher, eu vou te dar toda a sabedoria do mundo. Você vai ser considerado o homem mais sábio, mortal mais sábio por toda a Grécia, uma vez que eu sou a deusa da sabedoria. Tá? Ele achou interessante. Depois a deusa Hera promete o que a ele? O que ela representava. Ela é considerada a deusa do matrimônio, a deusa da fidelidade, né? Até porque Zeus aprontava bastante por aí, tinha vários filhos fora do casamento, e a deusa Hera sempre perdoava, mas sempre se vingava, mas se vingava das mulheres em que Zeus tinha os relacionamentos extraconjugal, e nunca de fato do próprio Zeus. Então ela promete para ele que ele vai ter um casamento muito bonito, um matrimônio, que a esposa dele vai ser fiel, aquela coisa toda, né, que ela pode, né, oferecer para ele. Ele também achou interessante. E por último, a deusa Afrodite oferece para ele o amor da mulher mais bonita do mundo. Fala: olha, eu sou a deusa do amor e eu posso te oferecer o amor de qualquer mortal, e você vai ter o amor da mulher mais bonita do mundo. E ele achou muito mais interessante das 3 chances, aí, oportunidades, ele achou esta chance mais legal e escolhe e fala: olha, eu acho mais bonita a Afrodite. Por isso que ela recebe também este nome de deusa da beleza. Então ali fica cravado a deusa da beleza, ela pega o pomo de ouro. Só que este pastor, tá, que a princípio a gente poderia julgar como um cara simples, normal, apenas um pastor, ele era nada mais, nada menos do que o príncipe de Troia. Aí tu pensa: caramba, como o príncipe de Troia poderia então estar servindo como um pastor? Porque o pai dele acreditava que para que ele pudesse ser um bom rei, ele deveria conhecer todas as profissões, todos os afazeres. Então ele passava 6 meses, 3 meses em cada profissão, e naquele momento ele se encontrava pastor de ovelhas. Bom, então geraria uma consequência muito grande. Por quê? Porque a deusa Atena e a deusa Hera vão xingar, vão amaldiçoá-lo, falam que vai atrapalhar a vida dele, já visto que ele não tinha escolhido nenhuma delas, escolheu a Afrodite, e a Afrodite falou: tá tranquilo, tá comigo, eu te protejo. Enquanto você for, né, subserviente à minha vontade, eu te protejo, não tem problema nenhum. Então, vida que segue. Ele volta para o castelo depois, meio que esquece sobre isso. E um belo dia ele vai fazer uma viagem para Esparta. Tá? Troia e Esparta meio que estavam ali com complicações militares, né? Tava um pouco estranho, mas resolveram fazer a paz, e essa paz envolvia a visita dos príncipes de Troia até a cidade de Esparta para fazer apertar a mão do rei de Esparta, ou talvez dos 2 reis de Esparta, como você vai ver no futuro, para que tudo fique tranquilo, fique legal. Então ele vai, o príncipe Paris era o filho mais novo, ele vai até Esparta. Quando ele chega em Esparta, ele encontra a mulher mais bonita do mundo, que era considerada a mais bonita, que se chama Helena, mas era chamada Helena de Esparta. Então, não se sabe se eles se apaixonaram devido a uma ação da Afrodite, correto? Ou se apaixonaram normalmente, sendo que no dia seguinte, quando eles estavam indo embora, quando o navio zarpou, sai de dentro do navio Helena de Esparta, agora se tornando Helena de Troia, meio que casada com o príncipe Paris. Só que ela era casada com o rei de Esparta, né? Então isso vai gerar um problema político de guerra gigantesco, porque o rei de Esparta não vai aceitar que a sua esposa tenha fugido com o príncipe de Troia. Bom, aí começa a guerra. Então o rei de Esparta vai buscar todas as alianças possíveis do mundo grego e vão atacar Troia. Então seria uma força muito gigantesca, só que Troia tinha um muro, né, um muro meio mágico também, que Homero coloca, um muro construído pelos deuses que era intransponível, não tinha como um exército poder romper essa muralha. Então, enquanto os troianos estivessem dentro da muralha, estava tudo tranquilo. Então, algumas batalhas vão acontecer, vão se suceder, se você assistiu o filme Troia, até que os gregos vão ter a brilhante ideia. Ulisses, né, segundo Homero, Ulisses ou Odisseu vai ter essa ideia de fazer um cavalo gigantesco, fingir que é um presente e ir embora, porque eles ficam 10 anos nessa guerra. Demora muito. Então eles fingem que vão embora, colocam alguns soldados dentro do cavalo, fazem um recuo. Os troianos acreditam ser um presente, tanto que você está vendo na imagem aqui, ó. Eles acreditam ser um presente e levam para a cidade para poder comemorar. À noite, todo mundo já tinha comemorado, e os soldados gregos saem do cavalo, abrem
os portões, aí já era, manda um sinal, todos os guerreiros gregos vão invadir e a cidade de Troia cai, é destruída. E logicamente acaba a civilização troiana naquele momento, porque fica muito complicado de vencer essa grande força grega. Daí surge a expressão presente de grego, que é um presente que não é tão presente assim, não é bom. É igual o professor chegar na sala de aula e falar: gente, tem uma surpresa. Aí todo mundo, pô, surpresa deve ser algo bom. Eu falo: teste surpresa, né? Vocês vão fazer uma prova agora. Aí alguém pode falar: isso é um presente de grego, senão é um presente bom, né? Você vai ter que, né, fazer ali a prova e etc. Um exemplo para que a gente possa entender mais ou menos o nosso caminhar. Então, são obras, né, que você for ler e fala dos deuses, principalmente a Odisseia, vai falando como os deuses vão ali atrapalhando a vida do Ulisses e por aí vai. Então acho interessante, caso depois vocês possam assistir o filme, seria legal. Então, dando uma continuidade, nós temos a sociedade gentílica aqui, né, que tem vindo genos. Estruturas familiares, para você ver a origem da Grécia Antiga. Né? Estruturas familiares que formavam comunidades agrárias autossuficientes, baseadas na propriedade coletiva. Então a terra pertencia a todo mundo, era autossuficiente, eles mesmos se bastavam nas suas plantações, não precisavam dos outros, e os genos nessa questão de propriedade coletiva familiares. Não é uma família, não são 2, 3, talvez 5 famílias, às vezes até 10 famílias que vão fazendo um casamento entre elas. Isso se chamam genos, até números um pouco maiores, tá? Mas tudo numa ideia ainda envolvendo familiares. E você tem a figura do pater, correto? Que é um chefe político, jurídico, militar, religioso de cada um dos genos. Vai ter um líder, esse líder é o pater. Vou mostrar depois uma imagem para ajudar. Aqui tem um link, correto? Eu não vou clicar para não atrapalhar aqui o vídeo, mas é um link para a cena inicial do vídeo, dessa aula. Caso vocês não tenham conseguido ver, é só clicar que vai para o YouTube direto. E aí vocês vão conseguir visualizar a cena da batalha com Aquiles, né, que é um semideus. Aqui no surgimento dos genos, você vê aqui, indivíduo, o cara sozinho. Depois ele é agrupado, esses indivíduos agrupados, você tem os genos, que são esses grupos familiares. Beleza? Esses grupos familiares se juntando a outros, chama-se frátria. Tá? Não precisa gravar o nome de frátria para qualquer outro nome que não, só para a gente entender o aumento da sociedade aí de surgimento dos genos. Depois as frátrias vão se juntando, rolou a tribo. Junção das tribos, o chamado demos, que seria uma tradução mais livre do grego para o nosso aqui entendimento, seria povo, correto? E o surgimento de vários demos, chega a questão da cidade-estado. Eu não vou falar muito sobre cidade-estado, vou falar um pouco mais sobre na próxima aula, mas é algo relevante demais para a história da Grécia Antiga. A gente envolver polis, cidades que parecem estado, parecem países. Tem tamanho de estado, de cidade, mas é um país. É assim que seria interessante para que a gente observasse. As fátrias, então, né, elas são resultados da fusão dos genos, que eu acabei de falar. Agora a pergunta que fica é por que ocorreram as fusões dos genos? Então, aumento populacional, uma vez que a produção agrícola deu certo, aumenta a população. Também por questão de crise de produção, às vezes um genos não consegue lidar muito bem com a produção, outros genos já tem aquela certa ajuda, meio que se juntam, como se fosse aqueles nomos, parecido, tá, com os nomos do Egito Antigo. E você também tem a ampliação das desigualdades, porque antes a propriedade da terra era coletiva, poucas pessoas. A partir do momento que você tem junção e rola um aumento populacional, você começa a ter distinção de classes sociais, você começa a ter profissões diferentes, a desigualdade pode aparecer, e aparece. Quando você tem classes diferentes, né, o sacerdote vai ser diferente de um mero camponês, correto? Um artesão vai ser diferente do homem livre, vai ser diferente de um homem escravo. Né? A escravidão na Grécia Antiga era uma grande verdade. Aqui uma tirinha, uma brincadeira, né, que fala assim: a Grécia Antiga foi o berço do pensamento científico ocidental. Não bastava mais a chuva ser um deus chorando. Começamos a querer compreender os fenômenos através da razão e da observação. Com o tempo, a religião parou de ter um papel na explicação do natural, migrando para o espiritual. Por isso que eu vou explodir sua cabeça. Alguém grita, e quando ele olha é Zeus, né? Os outros deuses meio que segurando, fala: calma, Zeus. Zeus ali nervoso,
porque ainda pode se explicar o mundo através desse viés, desse olhar religioso. E os gregos antigos eram sensacionais nesse sentido, porque eles respeitavam e utilizavam as explicações religiosas, mas ao mesmo tempo grandes nomes de filósofos, de cientistas, né, trabalhando nesse pensamento inicial científico, começam a surgir com a ideia de que, bom, podem ter outras explicações. A chuva você pode dizer, pode ser Deus mandando a chuva, né, Zeus, seja lá quem for, mas também pode ter uma outra explicação. Então, por exemplo, Poseidon, que eu cito aqui, irmão de Zeus, deus dos mares, dos oceanos, da tormenta, e dos terremotos também, dos tremores. Então, às vezes, tinha uma pessoa tendo um ataque epilético, né? Uma pessoa não tem controle sobre os músculos do corpo, ela geralmente cai e treme. Bom, a galera não sabia, né, que doença é essa, que tipo de acontecimento seria esse. Geralmente vem a explicação religiosa que dizia que Poseidon estava tomando conta daquele corpo, era uma possessão que Poseidon estava fazendo. E outros gregos já começando a explicar que poderia ter uma saída aí tipo, uma ideia da medicina, uma coisa relacionada à não interferência dos deuses. Outra coisa interessante dos gregos era que eles não aceitavam no sistema de governo, que você vai ver democracia, que houvessem governantes falando em nome dos deuses. Eles achavam, os deuses existem, mas eles têm as vidas deles e eles não se preocupam com a vida de nós, meros mortais, que somos breves aqui na Terra. Né? Então eles não se metem com o governo. Então não vem meter essa que você é governante porque Deus quer, ou os deuses querem. Eles não aceitavam isso. Era algo interessante demais, essa separação de política e de religião muito cedo ainda, na linha do tempo, né, que a gente possa vir observar um estado mais laico, entre aspas, muito entre aspas, por favor, mas a gente conseguir observar nesse sentido. Então, essa é a passagem do chamado período homérico, período arcaico. Então vai surgindo os genos, vai surgindo as fátrias, vai surgindo a tribo, até chegar no demos, e você tem ainda um regime monárquico, você encontra um regime de rei ainda, principalmente em Atenas. Depois eles vão passando para um modelo oligárquico, correto? Eu preferiria falar mais sobre a oligarquia quando a gente estivesse no nosso encontro online, que seria destrinchar a palavra oligarquia, né? Arquia, forma de governo, oli, alguns. Então alguns vão deter o poder, e o poder se dava pelos detentores de terras. Então quem tinha terra em Atenas votava, tinha poder. Quem não tem terra não vota. Só que é um problema muito sério, porque muita gente passa a não ter terra, ocorre um aumento populacional e essas pessoas querem pressionar para ter as decisões políticas. Então Atenas vai passando por certas reformas. Vou falar mais a fundo no encontro online, prefiro deixar dessa forma para não ficar muito extenso, dos reformadores, que vai até surgir a democracia em Atenas. Vou falar um pouquinho, mas logicamente vou falar um pouco mais depois. Então vem o surgimento da chamada polis, aqui, ó, cidade-estado, comunidade política independente. Esparta é Esparta, Maratona é Maratona, Atenas é Atenas. Elas são irmãs. Elas têm cultura próxima, língua, cultura, religião. Nem sempre a cultura é tão próxima, mas principalmente tem a mesma língua. Isso já aproxima demais. Às vezes um pouco da mesma origem. Mas quem manda em Atenas, não manda em Esparta. As leis de Esparta servem para Esparta, não servem para Maratona, e por aí vai. Né? Então falar numa Grécia Antiga única é muito difícil, você tem que saber a época. É muito mais normal, muito mais comum falarmos das polis, das experiências das cidades-estados. Então temos ali a cidade de Tebas, Corinto, foi falado. Então depois vamos surgir com as diferenciações relacionadas a Atenas e Esparta, as duas principais polis, sem dúvida. Por quê? Porque Atenas cresce muito, vai colonizar outros espaços, surgindo outras polis, e Esparta com um referencial militar, né, muito grande, muito forte nesse regime. Então você tem um regime monárquico ainda funcionando, né, em Esparta, enquanto o regime democrático é o ápice de Atenas, como nós vamos ver no jogo, na parte do jogo que eu vou mostrar para vocês em alguma outra ocasião. Então Atenas muito voltada para a questão comercial, e aí entram outros quesitos, filosofia, do pensamento mais do comércio, enquanto Esparta muito mais fechada, não gostava muito dos estrangeiros, né, eram mais xenófobos mesmo, e voltado para a questão mais da agricultura. Beleza? E aqui nas características comuns das polis você tem a Acrópole e a Ágora.
correto? A Acrópole você está vendo aqui, ó, a parte de cima da cidade. Quando tinha guerra, algum tipo de invasão, as pessoas mais comuns, né, que não guerreavam, subia para tentar se proteger da Acrópole, servia para uma observação militar, para uma parte mais importante da cidade. Também você encontra templos, o Paternon, para a deusa Atena, você encontra ali, vou mostrar depois numa outra imagem, assim como encontrava-se a estátua dela que foi perdida e por aí vai. Então é a Acrópole, essa parte de cima, e a Ágora era um espaço aberto de discussão para o cidadão. Eu sei que a gente está entrando um pouco, aos poucos, nesse conceito de cidadão. Vou falar um pouquinho sobre essa ideia ainda, quando aprofundarmos na democracia ateniense, mas era um espaço para uma discussão, para que o cidadão pudesse discutir política, fazer política de fato. É a Ágora, geralmente era o centro do mercado, o centro ali da parte principal da cidade, uma área aberta com prédios ao redor, e ali quem circulava era o cidadão, fazendo voto, criando grupos para poder decidir, quem sabe, o futuro daquela determinada polis. Aqui você tem uma estrutura já da democracia, dentro da democracia ateniense. Então o cidadão, esse cara é considerado agora cidadão. Quem é esse cara? Ele é um homem com mais de 18 anos, ele é maior de idade, ele participava do governo, tinha muitos direitos, podiam ter propriedades, né, pagavam impostos e não trabalhavam assim, né, de fato. O cidadão político, né, o trabalho dele era fazer parte da política, tanto que vai surgir a ideia de existir um salário para que ele pudesse se dedicar à função política. Mas quem é esse cidadão? Ele é homem, não pode ser mulher, nem estrangeiro, nem escravo, como você está visualizando. Ele é homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense e nascido em Atenas. Beleza? E livre, não sei se eu comentei. Então, homem, livre, maior de idade. Ele precisa ter pai e mãe ateniense e precisa ter nascido em Atenas. Ele precisa estar dentro dessas 5 características para que ele pudesse, então, ter a possibilidade de ser considerado um cidadão, e esse cidadão, lógico, é o que participa politicamente. Tá? Esquece povo versus cidadão. Beleza? O restante da galera não tinha nenhum tipo de observação política. Beleza? Mulheres não participavam, as mulheres atenienses eram muito fechadas para o lar, não tinha nem a possibilidade de saírem sozinhas nas ruas, era bem complicado. Então elas sempre obedeciam a um referencial masculino. Então, enquanto a mulher não era casada, era o pai. Depois que ela casa, ela meio que é uma propriedade, é passada ao marido. Beleza? Então é algo a ser discutido também em termos de direitos das mulheres. Atenas, a cidade de Atenas, que sempre foi muito para frentex, né, vamos falar assim, muito para frente no sentido filosófico, democrático, político, mas das mulheres renegadas ainda ao ambiente doméstico. Diferentemente de Esparta, que era uma cidade onde você encontrava uma ideia muito mais militar, muito mais de guerra, mas a mulher ela tinha até mais direitos do que na própria Atenas, chamada de democrática. Beleza? Os estrangeiros não tinham nenhum tipo de observação dentro da política, eram livres lá, mas não participavam da política, pagavam impostos, serviam ao exército, não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. E por último, os escravos, pelo próprio nome, né, não eram livres, são propriedades por dívida, por guerra, principalmente, até mesmo a questão dos filhos dos escravos, e trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Beleza? Temos um grande filósofo, um imortal, que você vai ouvir falar dele ao longo de toda a sua vida acadêmica, muito mais no ensino médio, chamado Aristóteles, tá? Que ele defendia a escravidão, era algo comum naquele momento, ele via como algo positivo, ele conseguia puxar coisas positivas na questão da escravidão, no sustento dessas pessoas que para ele não teriam como se sustentar sozinhas. Mas isso não, é lógico que cabem críticas, mas não vai tirar a grande importância do pensamento filosófico que Aristóteles teve para a nossa sociedade, né? A sociedade ocidental que eu estou comentando. Aqui no funcionamento da democracia ateniense, eu sei que são bastante informações, mas acho que é interessante a gente observar aqui devagarzinho e reforçar no nosso encontro online. Eu não estou com pressa, a gente está muito bem na matéria, não estou com pressa. Bom, nós temos a eclésia. A eclésia é uma assembleia, uma reunião que todo cidadão pode participar. Cidadão este que você já sabe, homem, maior de idade, livre, não pode ser escravo,
filho de pai e mãe ateniense e nascido em Atenas. Isso aqui tu tem que repetir. Tu vai deitar na cama para dormir, tu vai ficar repetindo isso. Vai cair na tua prova. Essa eclésia, todo mundo vai lá e vota. Beleza? O cara vai lá, fala assim, a gente vai pra guerra ou não vai? Aí vinha um cara, quem quer falar a favor da guerra? Aí um cara, um cidadão aparecia, né, o poder da retórica, o poder da fala, e dava lá a opinião dele, dizendo por que eles precisam ir pra guerra. Beleza, a galera escuta. O presidente da Assembleia fala, e agora, alguém quer falar contra, né, que não quer ir pra guerra? Aí vinha lá um outro cara, né, e falava contra, e no final, vamos votar? Levanta o braço. Começa assim, começa dessa forma. Depois eles vão para um papel, para uma cerâmica, melhor dizendo, às vezes eles votavam em cerâmica, tá? É basicamente assim. Então, dentro da eclésia, que são todos os cidadãos que quiserem participar, tá? Vai surgir a bulé, que aí tem 500 cidadãos, sorteio, tá vendo aqui? Eles vão sortear, vão dividir Atenas como se fossem bairros, né? E vão fazer sorteios, e eles que vão preparar as leis para serem aprovadas na eclésia. Então a eclésia que manda, é uma democracia de representação direta. Depois você tem outros sorteios para a questão do poder judicial, que são os tribunais. O Elieu e o Aeropago. O Elieu, 6.000 juízes que vão julgar casos comuns, ou seja, o juiz é um cidadão. Não sai do grupo de cidadão nunca. O Aeropago são os antigos arcontes, que funcionavam antes da democracia, e eles vão julgar os crimes mais fortes, né, de homicídio, né, assassinato e as questões religiosas. Não deixam de ser tribunais que têm representantes por sorteio. O cara também não vai ser para sempre, não. Vai ser um juiz, vai ser para sempre, não. Né, sempre vai mudando os cargos. Depois você tem os eleitos, a galera que vai votar entre a eclésia para surgirem os magistrados. Dentro desses magistrados tem o eleito, tem o sorteado, tem os estrategos, né, vamos falar assim, comandam o exército, aplicam as leis, e tem os arcontes, beleza? Que vão presidir os tribunais, organizando o culto aos deuses. Então você tem magistraturas, são cargos dentro dessa democracia ateniense, que era aqui, direta. Todo mundo que era cidadão podia participar votando, não tem um voto maior do que o outro, um peso maior, porque aquele cidadão tem mais terras, outro tem menos. Não. Você poderia ter cidadão sem terras, sim, se ele cumprisse as 5 características, o voto dele é o mesmo, é igual para qualquer outro. Então isso é uma característica interessantíssima. É a primeira vez que a humanidade está observando um espaço democrático. Beleza? Lembrando que a democracia não é perfeita. Mas ela tem características interessantes, boas, mas ela não é perfeita porque não existe nenhum estilo de administração de governo perfeito. Aqui mostrando um pouquinho sobre a Acrópole. Aliás, gente, voltando aqui, por favor, deem uma olhada, tranquilo, escutem novamente aí as explicações e tragam umas dúvidas. Aqui a colina sagrada, representação do que seria a Acrópole. Olha aqui, número 1, o Propileu, que é a entrada. Eu vou ver se eu mostro isso no jogo para vocês. O templo de Atena Niké, Atena Vitoriosa, aqui na número 2, aqui no cantinho. E a número 3, que eu acho interessantíssima, que é uma estátua de bronze grande da deusa Atena, desaparecida. Muita coisa ficou desaparecida, muita coisa foi destruída, derretida, né, de acordo com as invasões de outros povos, infelizmente. Né? Número 4, o Paternon, de fato, ainda está de pé. Tá, tem no seu livro uma imagem do Paternon, que é o templo principal para a deusa Atena, onde tinha a grande estátua de ouro e marfim desaparecida, e o Erecton, que seria um templo erguido no local onde, segundo a lenda, ocorreu a disputa entre Atena e Poseidon. Esse número aqui já envolve um traço mitológico também, né? Tudo isso, lógico, dentro da ideia da mitologia, Acrópole, então. Então, se você visitar a Grécia hoje, vai lá na Acrópole, você vai ver principalmente aqui, tá, o Paternon. E para a gente buscar finalizar, acho que já tem bastante tempo de aula, heranças gregas no mundo contemporâneo. Então são várias, né? A nossa sociedade ela foi amplamente influenciada pelo pensamento ocidental grego. Arquitetura, política, democracia, cidadania, filosofia, teatro, jogos olímpicos e por aí vai. A nossa academia, né? O fato de você fazer o culto ao corpo também surge na Grécia Antiga. E eu peguei aqui uma imagem bem aleatória do que seria de uma das das competições das Olimpíadas, que seria a luta livre, né, que seria mais adaptado para a luta livre hoje em dia, ou a luta greco-romana, como é chamada também nas Olimpíadas de hoje.
Tá? Era comum a pessoa estar sem roupa? Sim, nessa luta sim, de fato. Tá? Mas às vezes o cara também colocava uma tanga. Tá? Era visto para eles como algo absolutamente normal. Tinham várias regras dentro do momento dos jogos. Não poderiam ter ataques de guerra entre polis, não poderia ter briga. Eles se reuniam na cidade de Olímpia. Tinham umas regrinhas internas também para a cidade de Olímpia no momento do ocorrer dos jogos. Mas existe essa essência até hoje em dia, um pouco dessa ideia de unir os povos em torno de Jogos Olímpicos. Né? O teatro sensacional, comédia, o drama, né? Também visto dessa forma, entre várias outras representações que a gente pode colocar sobre como os gregos, até o mesmo início do pensamento, do conhecimento científico, né? De você separar os aspectos religiosos de uma ciência, de explicações, é algo que também possa ser colocado na Grécia Antiga. Aqui é uma brincadeirinha, um memezinho. Realmente parece uma maquete aí da Grécia Antiga, meio que, né, das ruínas de uma Grécia Antiga, mas é uma placa-mãe de computador empoeirada. Ó, praticando aprendizado, aplicando conhecimento, a gente se encontra no Hangouts. Tragam as dúvidas. Acho que fica mais interessante dessa forma. Valeu? Obrigado, tudo de bom. Beijo. Até a próxima.